Olha lá, Gênesis capítulo 7. Livro de Gênesis capítulo 7. Então o Senhor disse a Noé: entra na arca você e toda a sua, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Fala comigo assim, diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu posso, porque a Bíblia diz que eu posso. Diga: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga amém. Olhe para mim. Nós hoje vamos falar mais uma vez sobre esse homem chamado Noé. Semana passada eu falei que Noé andava com quem? Com Deus. A Bíblia afirma isso. E para andar com Deus, tem que deixar de andar com muita coisa ruim. Tem que deixar de andar com as coisas do mal. Tem que parar de andar com o pecado. Nessa questão aí, nós precisamos vigiar bastante. E Noé era um homem que andava com Deus realmente. Observe bem, hoje eu falo sobre o maior desafio que Noé teve para colocar a família dele na arca. Noé prega 100 anos, aproximadamente 100 anos, segundo os historiadores. Ele prega aproximadamente, no período que ele estava fazendo a arca, ele estava pregando para as pessoas, dizendo: olha, está vindo um dilúvio aí. Vocês precisam se preparar. Vocês precisam se voltar para Deus. Alguém está pegando? Diga amém, irmão. Mas a Bíblia diz que as pessoas não davam ouvido. E até ele fala assim: desde os tempos de Noé, as pessoas casavam e davam-se em casamento, faziam festas, mas não ligavam para as coisas espirituais, para as coisas de Deus. Elas, na realidade, elas estavam vivendo despercebidas. E quando a gente começa a viver despercebido, passa muita coisa aos nossos olhos. E Deus, a palavra vai dizer que Deus olha para a terra e observa Noé. Fala comigo, diga Noé. E percebe-se que Deus salvou a família de Noé por amor a quem? A Noé. Eu vi que a família toda de Noé é uma pessoa justa. Não, só era Noé. Só era quem? Naquela geração era só Noé. Não era a mulher de Noé, não era a nora de Noé, não era o filho de Noé, era o Noé. E por conta da justiça que Noé vivia, ou seja, vivia uma vida justa diante de Deus, Deus fez o quê? Eu vou salvar ele. E vou salvar, por amor a ele, eu vou salvar também a família dele. Imagine só Noé querendo convencer a família dele para entrar na arca. Quem aqui já chamou alguém para vir para a igreja alguma vez? Já chamou? Tudinho vieram, não foi? Oh, coisa boa. Não, foi ou não foi? Já chamou o marido, já chamou o irmão, já chamou a esposa, já chamou o filho, já chamou a filha. Foi fácil, foi trazer, não foi? Na hora que você chamou, eles vieram, não foi? Não, você é um Noé nessa história. Você chama o filho, não, mãe, deixa eu curtir minha vida aqui. Chama um familiar, liga para o familiar, vamos para a igreja hoje. Eu tenho certeza que você já chamou todos da sua família para vir um dia no culto. Eu creio que você já chamou. Ou não? Quem já chamou? Já chamou? Tem uns que até vieram, mas não quiseram ficar na arca. Não quiseram obedecer a palavra. Não quiseram. Fala comigo assim, diga Noé. Não, diga Noé fez a parte dele. Fala comigo assim, diga eu estou fazendo a minha parte. Veja só que é um desafio você trazer as pessoas para a arca. Hoje a arca não representa simplesmente uma igreja, um prédio, mas representa Jesus. Levar essas pessoas até Jesus é o maior desafio de cada um de nós. Quem aqui tem familiares que ainda não aceitou Jesus, não batizou nas águas? Quem tem? Você tem familiares que não aceitou Jesus, que ainda não batizou nas águas? Quem não tem familiar? Pois o seu maior desafio é esse aí. O meu maior desafio é levar a minha família para a arca. O nosso maior desafio é levar a nossa família para a arca. No capítulo 6, o pastor Alain até leu aqui, sobre o capítulo 6, semana passada nós pregamos sobre isso. A Bíblia diz que Noé fez tudo o que Deus havia mandado. Versículo 22. Era um homem que andava com Deus,
ouvia a voz de Deus e obedecia a voz de quem? De Deus. 3 coisas importantes. Andava com Deus, ouvia a voz de Deus e obedecia. Tem gente que até escuta a Bíblia, mas não quer obedecer. Tem gente que até lê a Bíblia, mas não quer viver o que está na Bíblia. Tem gente que até conhece o que está na Bíblia. Ele sabe que a Bíblia condena mentir, roubar, prostituir, adulterar, trair. A Bíblia condena tudo isso. Mas ele continua fazendo. A Bíblia é que proíbe. Olha só, Noé fez tudo exatamente como Deus. Ele foi o quê? Inteligente. Ele obedeceu. Fala comigo assim, diga, ele ouvia a voz de Deus e obedecia. Eu conheço gente que escuta a Bíblia todo dia. Conheço pessoas que escutam a Bíblia todo dia. É o maior desafio nosso, não é somente escutar a Bíblia, é viver o que está nela. É um desafio nosso. O maior desafio naquela geração, um dos desafios, era levar a família, era Noé levar a família dele para a arca. Mesmo assim, ele tinha um desafio para falar, gente, está vindo um dilúvio aí, pessoal. Deus me falou que está vindo um dilúvio aí. E tem uma coisa, gente, é um dilúvio, é uma chuva muito grande, é por isso que eu estou fazendo essa arca aqui, essa arca. Olha para mim, os homens se ajuntaram agora há poucos dias, passou até uma foto aí da réplica da arca de Noé. Alguém viu? A réplica da arca de Noé? Quem viu? Eles passaram 20 anos para fazer a réplica da arca de Noé. E Noé passou quantos anos? 100. Por que Noé passou 100 anos? Você ouviu? Vou repetir de novo. Está aí na internet, você pode pesquisar agora, se quiser. A réplica da arca de Noé, os homens fizeram uma réplica da arca de Noé, e eles passaram 20 anos para fazer a réplica da arca de Noé. É enorme. E Noé, naquela época, sem a estrutura que nós temos hoje, porque hoje nós temos muita estrutura, temos muito maquinário, ele passou 100 anos para construir a arca. Ou seja, foi 100 anos fazendo a arca e pregando. Nós vamos um dia entrar nessa arca, e se vocês quiserem entrar também, tem vaga para vocês. Bora? Mas ninguém quis. As pessoas faziam chacota de Noé. As pessoas, Noé, tu tá doido, cara. Não está nem chovendo. Não tem aquele velho ditado, o brasileiro só fecha a porta quando é roubado? Tem gente que só quer fazer alguma coisa quando acontece alguma coisa com ele. Tem gente que não vigia. Tu sabe o dia de amanhã? Eu não sei. Eu só sei o agora, o que eu estou aqui agora. O amanhã eu não sei. É por isso que nós precisamos, a cada dia, nos firmar com Deus. Independente que alguém está dando mau testemunho. Porque Noé era aquele homem que dava um bom testemunho. Por isso que ele conseguiu trazer a família dele para a arca. E a Bíblia já chama ele de quê? De justo. A Bíblia chama ele de um homem perfeito. Vou ler no capítulo 6 ainda, no versículo 9, só para relembrar o que nós falamos aqui semana passada. Vamos lá. Essa é a história da família de quem? Noé era um homem o quê? Espera aí, gente. A Bíblia já exalta ele, né? Justo, íntegro, não tinha mentira com ele, não tinha falsidade com ele, não tinha negócio de traição com ele, negócio de trairagem, ele era fiel a Deus. Quem está pegando, diga amém. Não tinha negócio de desculpinha, não, porque não sei o que, era um adorador. A Bíblia declara que quando eles saíram da arca, a primeira coisa que ele fez, chamou a família toda, nós vamos adorar a Deus agora. Como assim? Não, nós vamos adorar a Deus. A primeira coisa que ele fez não foi olhar, deixa eu ver como é que está a terra, não. A primeira coisa que ele fez, ele levantou um altar para quem? Para Deus. Ele levanta um altar para Deus e fala assim, nós vamos agora adorar com as nossas ofertas. A adoração começa na oferta e no dízimo. Alguém entendeu? Se você é apegado a isso, você não tem possibilidade de ser igual Noé.
justo e íntegro. A integridade começa na nossa fidelidade. Fala comigo assim, a integridade começa na nossa fidelidade. Quando ele sai da arca, Elias, a primeira coisa que ele faz, eu vou adorar a Deus com a minha oferta. Ele pega animais puros e fala o quê? Vamos adorar a Deus. Vamos glorificar o nome do Senhor. Vamos exaltar o nome do Senhor. Na tela. 7, versículo número 23. É 8, né? 8, versículo 18, 19 e 20. Capítulo 8, versículo 19. Aí, ó. Então, saiu da arca com a sua mulher e seus... E as mulheres dele. O que mais? E com todos os grandes animais e pequenos que se movem rente ao chão. E todas as aves, tudo que se move sobre, saiu da onde? Da arca. Uma espécie após outra. Veja só, presta atenção. Noé, fala comigo assim, diga Noé e todos os animais. Ou seja, Noé e sua família, a família dele, e todos os animais saíram da arca. Quando ele saiu da arca, ele vai para deixa eu ver como é que está aqui esse rio, como é que está não sei o quê. Deixa eu ver onde é que eu vou morar. Não. Primeira coisa que ele fez, adorou a Deus. Glorificou o nome de quem? De Deus. Exaltou o nome de Deus. Glorificou o nome do Senhor. Vamos ler na Bíblia. Depois Noé construiu o quê? Um ao... Dedicado a quem? Gente, dedicado a quem? Para que era esse altar? Para que serve? Hoje o altar não é simplesmente isso aqui. O altar está aí no teu coração. Você coloca assim, eu vou ofertar, eu vou dizimar, eu serei fiel. Diga amém, irmão. Se você começar a olhar para a tua condição financeira, nesse mês eu não vou doar o dízimo, aqui no mês, só mês que vem. Está tudo errado aí no teu coração. Está tudo errado. A sua intenção pode ser até boa para você, mas para Deus não é. Deus vê a intenção do teu coração. Seja fiel. Quem está pegando, diga amém, irmão. Seja fiel, porque Deus abençoa a tua fidelidade. Deus abençoa na tua fidelidade. Nós aprendemos com Noé, que era um homem que andava com Deus. Era um homem que andava com quem? Com Deus. Um homem que ouvia a voz de Deus. O homem que, além de andar com Deus, ele ouvia a voz de Deus, obedecia a voz de Deus. Em quarto lugar, era um homem que adorava a Deus com as suas ofertas. Quem está pegando, diga amém. Era um homem que adorava a Deus com as suas ofertas. Aprenda isso com o nosso irmão Noé. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, tomando alguns animais, aves, puros, ofereceu como holocausto queimado sobre o altar. Antigamente, as pessoas traziam os seus animais, eram suas ofertas. Não tinha o dinheiro em papel. Quem está pegando, diga mesmo. Eles pegavam os animais, os melhores animais, não era um animal velho, magro, feio, não, era os melhores animais, inclusive puro, e oferecia para quem? Ao Senhor. Dedicava ao Senhor. Alguém está pegando, diga mesmo. Então aprenda essa lição hoje com esse homem chamado Noé. Ele teve um desafio grande de trazer a família toda para a arca. Imagine só, a mulher, pai, não vou não. Vou negócio de entrar em arca, morar dentro de uma arca, viver um tempo dentro da arca. Eu estava observando e lendo a Bíblia, observando. 40 dias choveu, não foi? Semana passada eu falei sobre isso. 40 dias de chuva, 40 dias, noite e dia, 24 horas. 40 dias durante 24 horas chovendo. De noite chovendo. Para as águas baixar, foi quantos dias? 150 dias. Nós falamos aqui. Até mostrei na Bíblia para você. Nessa época, Noé tinha 600 anos, quando ele entrou na arca. Quando ele saiu da arca, ele tinha 601 anos. Quem pegou, diga amém. Está na tua Bíblia aí. Olha só. Então veja só. Noé, provavelmente, ele ficou ali ligado à arca. Ali praticamente mais um ano ligado à arca.
né, para ele se adaptar, para ele ver a questão de onde ele ia morar e tal. A arca estava lá. Você está pegando? Onde ele realmente assumiu de vez, né, para começar o quê? A plantar. A Bíblia vai dizer que ele vai plantar, que ele vai colher, diz a Bíblia, que ele vai fazer tudo que tem que ser feito. Ele era agricultor. Alguém está pegando alguma coisa? Diga amém, irmão. Cada detalhe a gente precisa pegar no que está na Bíblia. E eu quero mostrar para você aqui, ó. Veja comigo. Capítulo número... Ó. E aqui, Jesus. Tinha marcado para te entregar aqui, ó. Capítulo número 7, versículo 24. Prevalecer as águas sobre a terra. Por quantos anos? Melhor, quantos dias? 150 dias. As águas. 150 dias. A Bíblia mostra sobre isso. A Bíblia vai mostrando cada detalhe. Cada detalhe a Bíblia vai mostrando aqui para nós. Entendeu? A Bíblia vai mostrando para cada um de nós os detalhes. Pequenos detalhes a gente vai pegando aqui na Bíblia. Aí Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, ele fala assim, Noé, é o seguinte, no capítulo 9, eu decidi que depois que Noé, ele ofereceu a oferta para Deus, sabe o que aconteceu? Deus fez o juramento com a nação, com a gente, com os seres humanos. Noé, eu decidi que eu não vou mais destruir a terra, o mundo com água. E isso eu vou colocar nas nuvens um arco. Aqui, ó, capítulo 9, põe para mim, aí. Capítulo 9, versículo número, versículo 11 e 12 e 13. Estabeleço o quê? Uma com vocês. Nunca mais ceifado nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Deus está dizendo o quê? Nunca mais. Eu vou destruir a terra com o quê? Com chuva, com dilúvio. Era Deus dizendo assim, olha, eu faço essa aliança com seres humanos, com essa geração que virá. Quem está pegando, diga amém, irmão. Aprenda bem aqui pela palavra. Deus tem uma aliança com cada um de nós. O que Deus fala, Ele cumpre. Diga amém, irmão. Pega aqui na visão. Nunca mais haverá dilúvio para destruir o quê? A terra. Foi Deus que prometeu, gente. Nunca mais vai haver dilúvio. Nunca mais vai haver destruição. Agora vamos lá. Versículo 12, filho. E Deus prosseguiu. Este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, com todos os seres vivos que estão com vocês para todas as gerações futuras. Somos nós. Geração futura que ele está começando com quem lá? Deus. Com Noé. Está começando com quem? Com Deus conversando com Noé. É o seguinte, eu agora te faço uma promessa. As gerações futuras que virão, eles não vão passar por onde você passou. Eles não vão passar pelas águas do dilúvio. Estão livres disso aí. Vai passando. O meu arco tenho posto aonde? Este será o sinal de quê? Entre mim e a terra. Põe na outra tradução, filha, aí. Deus falou assim, eu vou mostrar no céu, nas nuvens, o arco. Aparece o arco-íris ainda? Dificilmente, mas aparece. De vez em quando. Alguém aqui já avistou o arco-íris alguma vez? Quem já viu no céu o arco-íris? Quem já viu? Então é sinal de que realmente o que está na Bíblia, Deus cumpre. Ele disse assim, ô humanidade, olha para cá para cima. Dá para ver o que eu prometi a vocês? Saiba que eu tenho uma aliança com vocês. E eu não quebro os meus princípios. O que eu prometi, eu vou cumprir. O que eu prometi, eu vou cumprir. Deus é Deus. Quem está pegando, diga amém. É aqui diante de tudo isso que nós estamos lendo aqui, pela palavra de Deus, a gente vai lendo, meditando, observando tudo isso. A Bíblia vai falar
muitas coisas aqui interessantes. Muitas coisas fortes aqui sobre esse texto da palavra de Deus. Agora olha só, Deus agora, o Senhor continua falando com Noé. Fala comigo assim, diga: o Senhor continua falando com Noé. Olha para mim, antes do dilúvio e depois do dilúvio. O que Deus está dizendo? Noé, eu continuo contigo. Não te deixei, não te abandonarei, não vou te deixar. Presta atenção, antes do dilúvio, no período do dilúvio, depois do dilúvio, veja que Deus estava em cada etapa. Com quem? Com Noé. Aprenda isso, Deus está em cada etapa da sua vida. Deus está em todos os momentos da sua vida. Ele está no começo, no meio e no fim. Repete comigo. No meio, no começo, no meio e no fim, Deus estava com Noé, e esse mesmo Deus que está contigo. Ele estava dizendo, sabe o quê? Noé, a tua família não fracassou porque você foi fiel. A tua família não fracassou porque você foi. É a nossa fidelidade que não deixa a gente fracassar. E se você for fiel a Deus, essa fidelidade que você tem com Ele, irmão, Ele vai lembrar de você. A Bíblia diz que Deus lembra daquele que é fiel. Deus, Ele lembra. O que Ele lembrou, melhor, o que a palavra diz que Deus fez com Noé, a Bíblia vai dizer aqui, ó. Deus olhou, disse, eu vou fazer uma aliança com Noé. E fez. A aliança que Deus fez com Noé, aqui ó, capítulo 9, quem está comigo aí, diga amém. Capítulo 9, versículo número 28. 9, 28. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos. Antes do dilúvio, ele tinha quantos anos? 600 anos. Agora soma tudo. 950. E aí a Bíblia comprova. Versículo 29. Viveu ao todo 950 e morreu. Quantos anos? É muito tempo. Alguém passa dos 100, a gente já está admirado, não é? Vixe, já tem 100 anos. É como se a gente estivesse falando assim, viva, tá bom de morrer já tem 100, né? E esse homem tinha 950 anos. Só de pregação, ele pregou quantos anos? 100 anos. Quantos anos ele pregou? 100. Dizendo, olha, está vindo o dilúvio. Eu já estou com 30, aproximadamente 30 anos que eu estou pregando. Oh, Jesus está voltando, viu? Hoje, nessa geração, é como se eu fosse o Noé no dia de hoje. Dizendo, Jesus está... E quantos Noé não tem por aí dizendo, Jesus está voltando? Jesus está vindo, é assim ou não é? Mas poucas pessoas estão o quê? Até escutar, escuta. Mas não quero obedecer. Não quero vir para Cristo. Venho para Jesus. Jesus hoje representa a arca no sentido espiritual. Não somente a igreja, mas quem? Jesus. Ele é o Salvador. Ele é o libertador. Quem está pegando, diga amém. Ele é o Salvador, ele é o libertador. Então nós estamos aprendendo aqui sobre o irmão Noé. Esse patriarca que a Bíblia fala dele muitas vezes. Lá no livro de Hebreus, a Bíblia fala sobre ele. Lá no livro de Mateus, a Bíblia fala sobre Noé. E basicamente, em boa parte da Bíblia, vai aparecer a palavra, o nome chamado Noé. Porque Noé fez a diferença na sua geração. Nós temos que fazer a diferença na nossa geração. Diga glória a Deus aí. Para que a nossa geração futura seja abençoada através de quem? De nós. Hoje nós estamos sendo abençoados porque Deus fez uma promessa para quem? Noé. Dizendo, olha, nós não vamos, Noé, eu decidi que a partir de então, eu não vou mais destruir a terra com o quê? Com as águas do... Então essa bênção veio para mim, eu sou dessa geração, você também foi abençoado. Quem está pegando, diga amém. Porque se não sabe o que ia acontecer,
poderia vir um dilúvio muito grande sobre a face da terra a qualquer hora. E por que veio? No capítulo 6 de Gênesis, no versículo 5. Põe aí, por que veio esse dilúvio? Porque as pessoas deram as costas para quem? Para Deus. Foram seguir seus próprios méritos, foram seguir suas próprias vontades. E a Bíblia diz que a violência crescia a cada dia. A corrupção. Aí, ó, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha o quê? Aumentado na terra. E que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era o quê? Sempre e somente para o mal. Para o quê, gente? Se inclinava o pensamento do ser humano somente para o mal. Aí Deus fez o quê? Eu me arrependi de ter feito o homem. Eu estou muito arrependido de ter feito o homem. A Bíblia não diz que Deus se arrependeu de ter feito o leão, a girafa, o cachorro, o gato. Deus se arrependeu de ter feito o homem. Alguém está pegando a visão? Está passando? Então o Senhor arrependeu. Deixa lá, filho. Obrigado. Então o Senhor se arrependeu de o quê? De ter feito sobre a terra. E isso cortou-lhe o quê? O coração. Estou arrependido de ter feito homem. Quando Deus fala que está arrependido, aquela geração lá, irmão, me diga uma coisa. Tem aumentado. Põe no versículo, Joel, versículo 5, por favor, por gentileza. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha o quê? Aonde? O que está acontecendo hoje? Existe perversidade? Existe não, né? Existe perversidade, gente? Existe não, né? Agora só tem gente boa, não é não? Hã? Meu amigo, só mudou os personagens. A perversidade é a mesma. A maldade é a mesma. Aí, ó. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha o quê? Aumentado na terra. E que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Agora Deus olha para a terra e observa um homem. Que a inclinação dele não era para o mal. Que o coração dele estava voltado para Deus e não para o mal. O nome dele é Noé. Ele quer ver isso em mim e em você nessa geração. Quem está pegando, diga amém. Deus tem que olhar para a terra e olhar, peraí, aquele ali tem o coração inclinado para mim. Ele sacrifica para estar na igreja. Ele sacrifica para orar. Ele nem quer, mas ele sacrifica. Ele sabe que o maior motivo dele é eu. Deus fala assim, na geração de hoje. Então nós precisamos sacrificar. Está pensando que amanhã o dia querendo jejuar? Lógico que não. Está pensando que amanhã o dia querendo orar? Lógico que não, mas eu preciso orar. Está pensando que amanhã o dia querendo ler Bíblia? Lógico que não. Ah, pastor, você é pastor. Eu mesmo não. Estou dizendo que não. Não adianta, irmão, aleluia. Amanhã o dia querendo orar? Não. Mas eu preciso orar. Eu necessito orar. Não adianta eu ser hipócrita, irmão. Só ando em santidade. Não, irmão. A minha luta é constante. Como a tua também é. Agora seja inteligente. Faço um exemplo aqui da água. Quem aqui necessita da água? Gente, quem aqui necessita da água? Agora, irmão, bate um papo com a água, bate. Pergunta se ela precisa de você. Ela nem te responde, meu amigo. Ela nem está nem aí para ti. Água sempre vai ser água, você concordando com ela ou não. Eu não vou te beber mais agora. A água vai fazer pouco de você. Ela vai rir, vai debochar de você. Porque quem precisa de quem aí? Quem é? Eu que preciso da água. A água não precisa de mim para nada. Alguém está pegando a visão? Aquela pessoa, eu não preciso de ir para a igreja. Eu não necessito estar todo dia dentro da igreja. Eu não preciso. Se Deus quiser me abençoar, é aqui na minha casa. É o pior fake news que tem. Pois eu quero dizer para você que eu preciso. Da mesma forma que eu preciso da água, eu preciso estar na casa de Deus. Eu preciso ir para uma igreja, eu preciso ir. Eu necessito orar. Eu necessito ler a Bíblia. Eu necessito vigiar. Está pegando a visão? Eu necessito ler Bíblia, eu necessito jejuar. Eu necessito orar. É coisa que eu preciso.
E eu preciso lutar para mim fazer isso. Porque, meu irmão, não vai ter alguém, irmão, eu estou vendo aqui que está muito baixo aqui o teu grau de espiritualidade. Por quê? Vai ter lá, identificando o sinal vermelho. Você parou de orar, orava muito, agora está orando tão pouco. Pai, você parou de jejuar, olha o sinal vermelho. Parou de jejuar por quê, crente? Tu parou de vigiar por quê? Tem um sinal vermelho aí, vai ficando fraco, vai ficando fragilizado. E o inimigo vai encontrando o quê? Espaço para entrar. E a violência vai aumentando, a perversidade vai aumentando no coração do homem. E depois o pecado, olha, o pecado o quê? Domina a pessoa. E não tem como a pessoa mais se voltar, porque já foi dominado. E Satanás vai cantar a música dele. Está dominado, está tudo dominado. Domina a mente, domina o coração, domina o sentimento, domina tudo. Então tudo para a pessoa vai se tornar, sabe o quê? Simples. É simples ele mentir, é normal ele mentir, é normal ele enganar, é normal ele trair, é normal não dar mais o dízimo, não doar mais o dízimo, é normal não ofertar mais, é normal não vir mais os cultos. Tudo para ele começa a se tornar normal, quando na verdade não é. Deixa eu beber essa água aqui. Alguém está pegando alguma coisa aí? Diga amém, irmão. Então, meu amigo, Deus, Ele sempre será Deus. Independente se você crê nele ou não, Ele vai continuar sendo Deus. Eu não creio mais em Deus. E Deus, o problema é teu, não é meu. Você acreditando em Deus ou não, Ele vai continuar sendo. E ponto final. Acabou. Você acreditando ou não em Deus, Ele vai continuando a ser o mesmo Deus lá do tempo de Noé, do tempo de Abraão, do tempo de Isaac, do tempo de Jacó, do tempo de Jó. É o mesmo Deus, gente boa. Então, olha só. Antes de eu terminar, eu entrego para vocês 4, eu vou te dar hoje aqui 4 conselhos. Eu preciso desses conselhos para mim. Eu necessito desses conselhos. Eu preciso desses conselhos para mim. Eu vou te entregar 4 conselhos. Repete comigo, 4 conselhos. Eu poderia até te vender, mas eu sou gente boa, eu vou te dar. Tá? Semana passada eu te dei 4 conselhos e hoje eu vou te dar mais 4 conselhos. Se puder escrever, escreve aqui na tela depois, tá bom? Primeiro conselho, anota aí. Trouxe caneta, trouxe agenda. Anota aí, gente boa. É importante esses conselhos, prega lá na tua geladeira. Prega lá no escritório, para você ficar sempre lembrando desses conselhos. Primeiro conselho que eu quero te dar, mediante do que nós estamos falando, eu estou sempre falando nesse dia sobre família. E todos nós aqui temos uma família. Não existe família perfeita. Existe família abençoada. Diga amém. Quantos aqui querem que sua família é abençoada? Diga amém. Eu tenho a certeza que a minha é. Amém? Pastor, quer dizer que não tem problema não? Tem. E não é pouco não, mas a gente resolve. Estamos aqui para resolver problema. Diga amém, irmão. E não para ser o problema, mas para resolver problema. Vem comigo, é o primeiro conselho. Bora juntos. Primeiro conselho, nunca seja o problema da sua casa, mas sempre faça parte da solução. Repetindo, nunca seja o problema da tua casa, mas sempre seja a solução. De novo, bem calmamente, vou ler de novo. Nunca seja o problema da casa, mas sempre faça parte da solução. O Gel vai escrever na tela para você depois. Se você quiser bater um print depois, pode bater. São os conselhos que eu estou dando aqui. Tem gente que é o vixe da casa dela, que é o problema da casa dela. Não o solucionador de problema, mas aquele que está sempre criando um problema para a família. Quem é você? Você que está me assistindo, você que está aqui. Você é o problema ou você é aquele que soluciona o problema? Quem é você? Noé era quem? Aquele que veio para resolver o problema da família. Aquele que construiu a arca. Você está pegando? Diga amém.
Noé era aquele que foi o solucionador de problema. Nunca seja o problema da sua casa, mas sempre faça parte da solução. Quem pegou, diga amém. Pegou a palavra? Segundo conselho. Serei bem breve para a gente já ir para casa abençoado em nome de Jesus. Segundo conselho. Atenção, gente boa. Copie as coisas boas das famílias bem-sucedidas no relacionamento. Ou nos relacionamentos, que é a mesma coisa. Escuta bem. Pegue uma coisa, olha para mim. Escute, presta atenção aqui. Pega uns exemplos das famílias que têm sucesso. Eu estava vendo uma entrevista de um casal, 50 anos de casado. Dois senhores, dois anciãos. 50 anos de casado já. E aí, o entrevistador, o repórter perguntou, qual é o sucesso de você estar com 50 anos de casado e tal? Eu disse, olha, o sucesso é esse. Aquilo que eu mais gosto, eu dou para ela. Eu disse, mas como por exemplo, sabe o pedaço do pão? Eu vou na padaria de manhã cedo e corto o bico do pão e dou para ela. E a senhora? E eu não gosto do bico do pão, mas eu como porque eu sei que é a parte que ele gosta. Alguém entendeu? Entendeu nada não, né? Por isso que nós estamos com 50 anos que nós estamos casados. O sucesso é esse. É você dar o melhor para aquela pessoa. Aquilo que você tem que dar o melhor para ela. 50 anos comendo o bico do pão. Tem que aguente? Mas ela come porque é a parte melhor dele. A parte melhor dele ele dá para quem? Para a esposa. A nossa parte melhor nós precisamos dar para quem? Para a pessoa que nós amamos. E aí nós quebramos princípios muitas vezes. Entendeu? E aí ela olha assim e fala assim, olha, são 50 anos. Ela fala assim, eu não gosto do bico do pão. Mas já que ele gosta e me dá, eu honro ele. Comendo o bico do pão. Eu gosto mais do meio do pão. Mas, e aí ele, mas eu corto o bico do pão, que é a parte melhor que eu gosto, que é bem sequinho, bem legal, né? E dou para ela. É o que eu mais gosto, dou para ela. Ei, irmão, a palavra diz que nós temos amar, é suportar uns aos outros. Casamento é suportar uns aos outros. É suportar o esposo, suportar a esposa. Família é isso. É suportar o pai, suportar a mãe, suportar o filho. Isso aqui é amor, gente. Não está na Bíblia? Suportai-vos uns aos outros. Alguém está pegando alguma coisa aí? Diga amém, irmão. Ei, vamos lá, vamos na fé. Quem está comigo ainda aí, diga amém. Atenção, gente boa. Copie as coisas boas das famílias bem-sucedidas no relacionamento. Segundo. Terceiro, faça sempre além do que a obrigação. Do que a obrigação lhe impõe. Dentro da casa. Essa é uma das marcas das pessoas de sucesso. Vou ler de novo. Faça sempre além do que a obrigação que lhe impõe dentro da sua casa. Essa é uma das marcas das pessoas bem-sucedidas. Faça sempre além. Você está pegando? Diga amém, irmão. Tem homem que não ajuda a esposa com absolutamente nada. Nada. Estou dizendo nada, absolutamente nada. Não dá nem uma focinha. Não, isso aí é serviço de mulher. Negócio de varrer casa, limpar banheiro, essas coisas. Não sei o quê. Esse negócio de lavar louça. É serviço para todos. Quem está pegando, diga amém. É serviço para todos nós. Nós precisamos estar ajudando uns aos outros. Inclusive dentro da nossa própria casa. Eu confesso a você que eu já deixei muito a desejar na minha casa. Estou aqui dizendo para vocês que eu já deixei a desejar dentro da minha própria casa. De não querer ajudar, não. Não ajudar, não. Eu já deixei a desejar. Quem está pegando, diga amém. Estou falando aqui de mim, não é de você, não. Então o homem pode ajudar nos afazeres de casa. Quem pegou, diga amém. Por mais que ele trabalhe fora. Por mais que ele seja tão ocupado. Por que ele não pode dar uma mão para a esposa? A esposa está cansada, está preparando o almoço. Meu filho, eu posso te ajudar, ou jantar? Posso lhe ajudar em alguma coisa aí? Está precisando de ajuda? Me diga o que eu posso fazer. Ela vai dizer, eu gostaria que você fizesse isso. Vai lá e faz.
E não faça reclamando nem murmurando, não. Sabe, ó. Mexe aqui o mingau do menino. Mexendo no... Só vou mexer o mingau, esfriar não. Peraí, cara, o menino também é teu. Ó, mexe o mingau. Esfria o mingau, ainda dá para o menino. Você está pagando, de homem? Tem que dar um banho. Dá um banho nesse menino. Sinta o que tua esposa sente. Faz o que ela faz. Pra você sentir. E ainda tem marido que fala assim, essa mulher não faz nada. Espera aí, cara. Tu tá bem da cabeça? Tu tá legal da cabeça? Troca um dia os papéis. Para depois você não falar que a tua mulher não faz nada. Isso é questão de inteligência. O trabalho de casa é tão pesado como o trabalho de fora. Alguém está pegando alguma coisa aí? É. Então precisamos entrar em consciência. Então vamos lá, vamos de novo. Faça sempre além do que sua obrigação que lhe impõe dentro de casa. Essa é uma das marcas das pessoas de quê? De sucesso. Quem quer ter sucesso aí, diga amém. Ah, eu quero ter sucesso na minha família. Eu quero ter sucesso na minha família. Quantos querem ter sucesso na família, diga amém. Eu quero ter. Você fala, pastor, mas não tem problema. Não tem problema, gente. Mas vamos lutar pelo sucesso. O não a gente já tem, vamos buscar o sim. O não a gente já tem, direto. Vamos lutar pelo sim. Ó, número 4. Eu encerro aqui número 4. Quem está comigo aí, diga amém. Número 4. Quarto conselho aqui. Procure tirar o máximo de lições dos momentos difíceis que a sua família passa. É na crise que crescemos. Repete comigo assim. É na crise que se cresce. Que é mais fácil, faça assim. Fala comigo. É na crise que se cresce. É na crise, é na dificuldade que se cresce. Então tira lições disso. Vamos lá, vou repetir de novo. Para quem está anotando. Olha lá. Procure tirar o máximo de lições, você que está em casa anotando. Vamos lá de novo. Procure tirar o máximo de lições dos momentos difíceis que a tua família já passou. Ou que a família passa. Está pegando a visão? É na crise que se cresce. É na crise, é na dificuldade que a gente cresce. Eu estou aprendendo. Já com quase 50 anos agora que eu estou aprendendo, está vendo? Você está pegando a visão? Pega essa palavra, aprenda com a Bíblia. Nós estamos aprendendo. A cada dia nós precisamos aprender, ser melhor do que ontem. Vamos aprender. Procure tirar o máximo de lições dos momentos difíceis. Por quê? Porque é na crise que se cresce. Coloca essa parte aí, Joel. Porque é na crise que se cresce. Na crise, na dificuldade, na adversidade é que a gente cresce. Dos momentos ruins nós temos que tirar lições boas para nós. Quem pegou, diga graças a Deus. Eu quero hoje orar por você. Semana que vem vou te dar mais 4 conselhos e eu vou estar orando pela tua família e por você. Quem não pode vir à noite, domingo, vem de manhã. Tem 10h30 da manhã, o mesmo culto, a mesma palavra, até o mesmo pastor é. Diga amém, irmão. Tá certo? Eu prego de manhã e prego à noite também. De vez em quando aqui, graças a Deus, tem um Rodrigo para pregar. Amém, meu irmão? De vez em quando ele prega aqui, graças a Deus. E tem sido uma bênção também. Louvado seja Deus. Eu quero orar pela tua vida. Quero interceder por você. Quero pedir a Deus pela sua vida. Nessa noite, agradecer por essa palavra. Alguém aprendeu alguma coisa pela palavra? Diga amém. Aprenda com esse homem chamado Noé. Leia mais sobre Noé. Estude mais um pouco sobre Noé. Fique em pé, nós vamos agradecer a Deus por essa noite.